Bom dia, amada igreja. Quero saudá-los com a doce e muito gloriosa paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa muito preciosa oportunidade que eu tenho mais uma vez de estar com os irmãos, rever alguns irmãos e conhecer outros que pela primeira vez estou tendo a oportunidade de encontrar. Isso muito alegra o nosso coração em saber que Deus tem trabalhado lá onde a gente vive, onde a gente mora, desenvolve nosso ministério, e também aqui ver a obra do Senhor se expandindo, pessoas sendo alcançadas, pessoas sendo restauradas. Nosso coração de fato muito se alegra com essa realidade. Quero convidar nessa manhã os irmãos então a abrirem a palavra do Senhor no livro de Números, capítulo número 33. Livro de Números, capítulo número 33. Vamos ler do versículo 1 até o versículo número 4. A palavra do Senhor assim nos diz: são estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor, e são essas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles, também contra os deuses executou o Senhor juízos. Amém. Meus irmãos, o capítulo número 33 do livro de Números, ele tem uma lista, depois ali da cidade daquele lugar ali de Ramsés, uma lista ali de 44 localidades. É a lista mais extensa que a gente vai encontrar na Bíblia a respeito de todos os acampamentos que foram onde o povo de Deus esteve estacionando depois que eles saíram da escravidão do Egito até a chegada na Terra Prometida. Existem outras listas menos completas, essa é a lista mais completa. E realizando aí a nossa leitura devocional regular, eu confesso que quando a gente entra no livro de Números, a gente dá aquela desanimadinha, fala assim, Números? Eita, esse daí a gente vai ter que levar na raça, porque é número, é lista. Graças a Deus, nosso Deus é maravilhoso e nos surpreende. No livro de Números tem falado muito ao meu coração, e nessa lista de 44 nomes, e cada nome desses com uma história específica, algumas a palavra nos revela, outras apenas diz o nome, a gente pode ser muito abençoado. E é interessante que essa lista, conforme o texto nos mostra, nos apresenta, é uma lista, um registro que foi feito por Moisés por ordem, direção e instrução de Deus. Não foi Moisés que acordou um dia, de repente, pensando, não estou fazendo nada, vou registrar aqui para passar meu tempo. Negativo. Há um propósito da parte de Deus nesse registro. Assim como há um propósito da parte de Deus em cada letra, em cada pingo que a gente vai encontrar na palavra de Deus. E esse capítulo, então, 33 de Números, ele vai falar sobre essa lista de acampamentos, esses locais onde eles foram passando de lugar em lugar, e conforme a nuvem do Senhor se movia e andava e estacionava em outro lugar, ali o povo parava e permanecia o tempo que Deus determinasse, de acordo com o tempo que a nuvem ficasse estacionada. E olhar para esse texto, para mim, nesse final de ano, em que nós temos o privilégio de dar uma pequena desacelerada, num certo sentido, das nossas atividades rotineiras,
É um convite da palavra de Deus, talvez até um desafio para nós olharmos para a nossa própria vida e fazer a nossa própria lista dos nossos acampamentos, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que Deus tem falado. Olhe para trás para esse ano de 2019, para o tempo que você tem caminhado comigo, o tempo que você tem percebido a minha libertação na tua vida, e avalia isso, registra isso, lembra disso, aproveite esse momento para glorificar o nome do Senhor pelo nascimento do Senhor Jesus e a obra que Ele tem feito na tua vida. Como é que nós podemos avaliar a caminhada da nossa vida? Assim como essa lista mostra a caminhada do povo de Israel. Bem, a palavra de Deus, ela conta para a gente, em primeiro lugar, no versículo 1, são estas as caminhadas dos filhos de Israel. Versículo 2, escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Para avaliarmos a caminhada da nossa vida, em primeiro lugar, precisamos lembrar que estamos caminhando. Por mais óbvio que isso possa parecer, mas nós precisamos lembrar que a nossa vida, a nossa estadia neste mundo não é eterna. É uma caminhada, somos peregrinos, estamos de passagem aqui. Estamos aqui nessa terra, nesse tempo que Deus nos tem permitido viver apenas de passagem. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso e glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A nossa caminhada material, física, aqui, ela é temporal, ela é passageira. Estamos aqui de passagem. Estamos nesse mundo apenas passando. O nosso coração não pode se apegar a essa terra, a esse tempo, às coisas que podem ser vistas. Mas o nosso coração precisa estar nas coisas que não podem ser vistas. Meus irmãos, ontem nós tivemos um exemplo muito claro do que é um coração que pode se apegar nas coisas passageiras. Muitos ontem, talvez a cidade estava até um pouco parada, estavam se apegando numa coisa que passa. Expectativas numa equipe, num time de futebol, que se conquistasse aquele título, ia dizer para si mesmo: agora eu posso sorrir, agora eu posso ser alegre, quando na verdade, por mais que significativa que seja no esporte, é apenas passageiro. Os títulos passam, as honras desse mundo são temporais, mas a glória do porvir, a glória do reino de Deus, a presença do Senhor, essa não passa, essa é eterna. E precisamos lembrar que estamos numa caminhada. E nesse sentido, a nossa caminhada nesse mundo precisa nos ajudar a lembrar pelo menos de dois aspectos. Primeiro, nós somos passageiros, e se temos alguma glória, se temos algum elogio, algum louvor, saiba que nós não podemos encher, ufanar o nosso coração, porque ela vai passar. Ela vai passar. Por outro lado, se temos algum sofrimento, uma dor tão terrível, tão dura, tão difícil de lidar, tão difícil até de nomear, precisamos lembrar que essa dor também é passageira. Porque com Jesus, nenhuma tempestade, nenhum temporal é para sempre. Ainda que a nossa dor, o nosso sofrimento seja tão profundo, ele é passageiro. E a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, porque nos leva a nos quebrantarmos diante do Senhor. E nos leva a falar: Senhor, é no Senhor que eu encontro a fonte de vida, a fonte eterna de vida, a vida eterna. Para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Em segundo lugar, as caminhadas ajudam a gente a lembrar, e nós precisamos lembrar disso com firmeza, que na nossa caminhada, para nós caminharmos bem,
nós não podemos levar nossa mochila muito pesada. Eu tive uma oportunidade maravilhosa no final do ano, lá em São Gabriel da Cachoeira. Nós temos um contingente militar lá muito grande, cerca de 3.000 homens, e o comandante geral daquela brigada, existe uma brigada lá, o general, ele assumiu o comando da brigada no começo do ano, mês de março para abril, e nós temos contato com o pessoal do Exército, né? Força amiga, né? Nós estamos lá fazendo um bem para o povo, então o Exército sempre tem ajudado, tem cooperado e sabe que a gente faz um trabalho sério. E fiquei sabendo que estava chegando um novo general e que esse general era crente, é crente. E aí me apresentei para ele como pastor, falei do nosso trabalho, falei, olha, nossa igreja é uma igreja pequena, igreja indígena, o senhor é bem-vindo para participar com a gente e tal. E o general apareceu lá com a gente, falei, que bom, seja bem-vindo, que bom que o senhor é crente também, conhece a palavra de Deus, teme a palavra do Senhor, mas eu quero já, assim, na primeira conversa, colocar o meu coração. O senhor é comandante de muitos homens, mas aqui dentro não vou me dirigir ao senhor como general Danilo, não. Aqui o senhor vai ser apenas irmão Danilo. E ele ficou surpreso positivamente e feliz e depois veio conversar com a gente. Olha, fiquei muito feliz e essa foi uma das coisas que me fez ficar aqui. Porque em todo lugar que ele chega, as pessoas abrem a porta, aquela pompa, circunstância, e eu falei, aqui somos filhos do Senhor, somos iguais diante do nosso Deus, pecadores e carentes da graça dele. E assim a gente desenvolveu esse relacionamento e no final do ano, agora no mês de novembro, como todo final de ano, o Exército tem uma missão específica que é trocar a bandeira. Em São Gabriel da Cachoeira, ali nas adjacências, tem o maior pico do Brasil, que é o Pico da Neblina, é o ponto mais alto do Brasil. E todo ano vai uma tropa para lá trocar a bandeira, é um lugar muito alto, a bandeira venta muito, então de ano em ano ela precisa ser trocada porque ela rapidamente ela é deteriorada. E eu fiquei sabendo daquela missão e eu falei assim, general, será que eu poderia participar dessa missão? É uma oportunidade até lá? Ele falou, com certeza, pastor, o senhor vem, faz o treinamento junto com a gente aqui, foram 8 semanas ali de treinamento e fomos até o Pico da Bandeira, foi um contingente com cerca de 30 militares e fomos 3 dias de caminhada no meio da mata, um dia para subir até lá e outro dia para descer e mais 3 dias para retornar. E a nossa dinâmica era o dia inteiro de caminhada, caminhada e caminhada. Acordávamos bem cedo, 5h30, 5 e pouco, para quando o sol estivesse raiando, estivesse clareando um pouquinho na mata, andem e caminhem. E um dia inteiro caminhando, pensa-se muitas coisas, reflete-se muito sobre a sua própria vida. E uma das coisas que o Senhor falou muito ao meu coração durante o tempo de treinamento e na caminhada é, André, você precisa levar uma mochila com peso suficiente. Nós vimos isso, daquele contingente, 8 não conseguiram chegar até lá em cima, ou porque não estavam bem preparados, ou porque levaram a mochila muito pesada. Cada um precisava levar a sua mochila com a sua rede, os seus objetos pessoais e a sua alimentação. Cada um responsável por si mesmo, né? Ali na tropa. Arrumei uma farda e estava ali juntamente com um grupamento e foi uma oportunidade muito boa. E o que Deus falou muito ao meu coração é, não dá para a gente levar uma mochila pesada demais se a gente quiser chegar até o final da caminhada. E a gente viu muita gente lá que falou, acho que eu vou precisar, e não precisou e acabou só pesando nas costas, e gente que a gente olhava e falava assim, esse está bem preparado, ficaram pelo caminho. E aplicando na nossa vida e olhando para a gente nesse final do ano, e eu pergunto para cada um de nós, o que a gente tem levado na mochila do nosso coração e da nossa mente, que o Senhor já tem falado para você? Deixe isso pelo caminho, não continua carregando isso. Que traumas, que crises que a gente muitas vezes tem se tornado amigo dessas crises, porque a gente gosta de olhar para a gente e falar assim, coitadinho de mim, eu sofro tanto, eu sou tão jovem, eu sou tão velho, eu sou tão esquecido, o pastor não falou comigo, os meus parentes não me reconhecem, eles me excluem, quando na verdade o nosso coração e o significado, a relevância da nossa vida não está nas pessoas, mas está no Senhor. E o Senhor nos convida nesse final de ano, quem sabe, junto à nossa família, ao seu vizinho,
a tirar da mochila da nossa vida sentimentos, atitudes, tristezas, que a gente precisa se voltar para a pessoa e falar assim: me perdoa, eu perdi a cabeça, eu falei o que não deveria. Ou liberar o perdão para quem de repente te machucou e você continua com aquela dor e com aquela tristeza, e Deus está falando para você: deixa isso para lá, deixa no meu altar, não continua caminhando, carregando esse fardo pesado, porque meu fardo é leve. E é isso que o Senhor tem para a gente, uma caminhada com alegria, uma caminhada com dificuldade. Às vezes tem que acordar cedo e caminhar o dia inteiro carregando a mochila, sim, mas carregando apenas o necessário, aquilo que Deus fala para você carregar, aquilo que Deus falou: olha, deixa pelo caminho. Não continua lembrando daquela pessoa com tristeza, às vezes até com raiva. Perdoa, deixa para lá. Quem sabe a nossa atitude tem sido de levar tanta coisa no nosso coração, quando Deus já falou: meu filho, minha filha, não continua carregando isso. Eu tenho para você uma caminhada leve, uma caminhada cheia de alegria. Para a gente avaliar a nossa caminhada, a gente precisa lembrar que nós estamos caminhando e a nossa mochila não pode ser pesada demais. Em segundo lugar, para a gente avaliar a nossa caminhada, a palavra de Deus nos diz, no versículo 1, na segunda parte, vou ler a primeira parte: são essas caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. A segunda parte nos diz: segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. O povo de Deus, quando saiu do Egito e começou a sua caminhada em direção à terra prometida, não saiu desordenadamente. Eles saíram organizados de acordo com a direção, orientação de Deus, através da instrumentalidade ali de Moisés e Arão, segundo os seus exércitos, sob as ordens. Eles não apenas saíram como uma turba, como uma anarquia e vai todo mundo junto, não, mas havia ali uma organização. Cada tribo deveria estar numa posição com relação à arca, cada um deveria marchar de uma determinada maneira, deveriam parar, deveriam se organizar, cada um ali, havia uma organização ali, havia um planejamento, um propósito, uma forma da coisa acontecer ali. Era o que Deus havia proposto. Porque Deus gosta de fazer com que o povo dele seja quadrado e ande só ali entre as leis e regras? Não. Porque Deus sabe que essas leis e essas regras são exatamente elas que vão dar liberdade para o nosso coração, para o nosso pensamento. Fala assim: eu posso andar dentro dessas leis e dessas regras, porque aqui eu posso ser livre, aqui Deus vai me proteger, vai me guardar. E é isso que Deus apresenta para a gente. Para a gente avaliar a nossa caminhada, nós precisamos lembrar que existe um padrão pelo qual nós agimos. Havia um padrão pelo qual o povo andava. Eles andavam ali como um exército, e o exército tem todo o seu padronizamento. Ele precisa se organizar ali, e o povo também. Da mesma forma, nós temos um padrão de vida, cada um de nós. E por mais que nós não tenhamos consciência disso, cada um de nós tem um padrão de ação, e reparem, e principalmente de reação. Nós precisamos olhar para o nosso padrão. Como é que a gente tem vivido? Porque vir para a igreja, encontrar os irmãos e passar esse tempo aqui de 1, 2 horas, provavelmente esse não deve ser o seu padrão. Esse é o padrão que a gente tem de organização, de liturgia, e é uma bênção. Mas é muito provável que o seu padrão ele vai se manifestar nos momentos de estresse, de dificuldade, de desconforto, de sono, de fome, de cansaço. Aqueles momentos em que você é colocado num deserto para caminhar e o seu dia a dia e a sua rotina e a sua família, os seus parentes e os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos vão ser aquele elemento que vai fazer com que o seu padrão se revele. Como é que são as suas reações quando colocam você numa zona de desconforto? Naquele momento em que você é obrigado a fazer aquilo que você não gosta de fazer.
a conviver com aquela pessoa que você não tem facilidade de conviver. Esse é o seu padrão. E o Senhor Jesus sabe disso. E Ele alerta a gente nesses momentos em que a gente tem uma reação, especialmente que é ruim, e a gente fala assim, eu não deveria ter falado daquela maneira, eu não deveria ter perdido a paciência daquela forma. É aquele momento em que o marido está acompanhando a sua esposa nas compras de Natal, e eles chegaram ali depois do almoço, umas 2 horas da tarde, e eles andaram no shopping durante a tarde inteira, e aí já deu ali 7, 8 horas da noite, e ele já está cansado, já está com fome, os pés já estão doendo, e a esposa fala assim, deixa eu entrar só mais nessa loja para ver só mais esse vestidinho. Esse é o momento do padrão do marido aparecer. Como é que ele vai reagir? Meu amor, a gente já viu muita coisa e vamos embora. Eu falei, meu amor, tudo bem, eu espero mais essa loja. É o momento que a gente está chegando no shopping e está difícil de encontrar vaga e você vê aquela vaga e você vai entrar naquela vaga e de repente vem outro esperto e entra na sua frente e o seu padrão aparece justamente aí. E você xinga ele, você fala mal daquela pessoa, e você fala um absurdo, e você perde os limites ali, ou você fala assim, puxa Senhor, que difícil isso, vamos continuar procurando. Esse é o momento do nosso padrão, se revelar. E o Senhor Jesus sabe disso. Há um texto em João capítulo 4, muito conhecido por todos nós, quando Jesus chama a mulher samaritana e diz para ela assim, João capítulo 4, versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste e esse agora que tens não é o teu marido. Jesus fez o quê? Revelou o padrão do coração dela. Você já teve 5 maridos e ainda tem outro agora aí que também não é o teu marido. Jesus está mostrando para aquela mulher o padrão dela, porque Jesus queria humilhar ela? Não, porque Jesus queria mostrar, eu sou Deus. E quem sabe, mulher, você tem procurado amor em pessoas que não podem te dar o verdadeiro e suficiente amor. E eu estou dizendo, e Jesus está dizendo para aquela mulher, eu sou a fonte de água viva, o amor que você procura. Esse padrão de repetição, de busca que aquela mulher sofria, com aquela vergonha, Jesus revela e expõe para ela para curar o coração dela. E quando o nosso coração é revelado, o nosso padrão aparece, a gente pode ficar triste, envergonhado, e temos que ficar mesmo, mas a gente pode se quebrantar diante do Senhor e falar, Senhor, sou eu aqui, feinho, triste, tentando fazer o certo e errando, e errando, e errando, nesse padrão que humanamente eu não consigo mudar, mas eu louvo o Senhor pela Tua graça, que é capaz de fazer a novidade de vida na minha vida. Em terceiro e último lugar, para encerrar, a palavra do Senhor nos fala no versículo número 3. Partiram, pois, de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios. Meus irmãos, a primeira forma da gente avaliar a nossa caminhada é lembrar que nós estamos numa caminhada. Em segundo lugar, a segunda forma da gente avaliar a nossa caminhada é lembrar que existe um padrão, uma repetição pelo qual nós agimos. Precisamos prestar atenção a esse padrão. E em terceiro e último lugar, nós precisamos lembrar que é preciso viver com coragem diante de Deus. A palavra de Deus nos mostra, nos revela aqui no versículo 3, que os filhos de Israel saíram não cabisbaixos, não entristecidos, mas saíram com o coração cheio de coragem. Saíram cheio de alegria e ânimo, porque haviam sido libertados daquele contexto de escravidão em que eles viviam e saíram cheios de coragem. E viram o livramento de Deus, e viram o juízo de Deus na vida dos egípcios, e aqueles que ficaram para trás, viram aquele povo saindo com um semblante cheio de coragem, porque esse é o convite do Senhor para as nossas vidas. Se nós parássemos no segundo ponto dessa mensagem, a respeito dos nossos padrões,
nós sairíamos daqui com o nosso coração extremamente desconsolado, triste, abatido, deprimido, porque o nosso padrão, muitas vezes, é o padrão de um coração pecador e que repete erros e vícios e coisas tão tristes. Mas o Senhor fala para a gente, olha, a palavra que eu tenho para você é: viva uma vida cheia de coragem diante de mim. Porque eles saíram cheios de coragem e toda vez que a palavra do Senhor fala sobre a voz de Deus falando para um servo dele, não tenha medo, seja forte e corajoso, como ele diz para Josué, capítulo 1, versículo 9. Não temas, nem te espantes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo. Toda vez que ele fala assim, ser corajoso, ele não fala seja corajoso na tua força, mas seja corajoso na minha força, na confiança de que eu estou contigo. E se eu estou falando para você, meu filho, minha filha, vá em frente, ele vai dar conta. Mas Deus, eu sou muito pequeno, eu sou um Davizinho, olha o tamanho daquele gigante. Mas Davi não foi em nome da família dele, em nome dele mesmo, em nome do rei, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e essa é a coragem que o Senhor quer que a gente tenha. Talvez seja em coisas tão pequenas, talvez seja na atitude de descarregar a sua mochila e falar assim, olha, Deus, eu preciso procurar aquele meu parente, que eu já não falo tem tanto tempo, aquele colega de trabalho, que a gente tem um relacionamento super superficial, alguém da igreja, alguém do seu convívio, e Deus está falando, tenha coragem, eu vou colocar as palavras na sua boca. Suas pernas vão tremer, você não vai conseguir andar, mas segura na mão de Deus e não olha para trás. Ele está falando, tenha coragem. O convite do Senhor é que a gente viva uma vida que vale a pena. Meus irmãos, ir para São Gabriel da Cachoeira, levar minha família para o interior do Amazonas, muitas vezes as pessoas falam, vocês são muito corajosos, vocês são heróis. Não somos. A gente tem coragem por causa da graça e da misericórdia de Deus, porque Deus enche o nosso coração de fé, e cada vez que a gente retorna para lá, não é porque o André é melhor, porque a Marcele, minha esposa, é aventureira, não. A natureza do nosso coração vai ficar aqui. É tão mais confortável estar perto da família, mas se a gente tem ido para lá e tem obedecido, é por causa da graça, da misericórdia e da coragem que o Senhor tem colocado. Coragem e fé caminham muito juntos. E Deus quer que a gente viva essa vida de coragem e fé nele, crendo que Ele vai fazer aquilo que a gente não é capaz de fazer. Crendo que o Espírito Santo de Deus vai produzir os frutos que nenhum de nós, por mais que se esforce, não consegue produzir. Que o Senhor nos dê graça para avaliar a nossa caminhada, olhar para o nosso próprio coração e falar, Senhor, eu quero andar com coragem, com cabeça erguida. Eu não quero mais andar cabisbaixo, eu quero experimentar essa vida em abundância para o qual o Senhor se propôs, o Senhor veio com essa missão de nos dar vida e vida em abundância. Eu sei que os desafios, os problemas vão continuar aparecendo. No mundo tereis aflições, vocês vão ter, não é opcional, não é facultativo, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, tenham fé, tenham coragem. Ele venceu o mundo. Vamos orar ao Senhor? Quero convidar você a fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça para falar com o nosso Deus nessa hora. Jesus amado, louvado seja o teu nome. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa manhã, pela tua palavra viva, eficaz, penetra até o fundo do nosso coração, até o fundo da nossa alma, vai discernir aquilo que nós mesmos às vezes não temos a condição de compreender, mas o Senhor vai até lá. Sim. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, o Senhor já nos libertou do império das trevas, mas ainda estamos nesse já e ainda não, porque ainda estamos nesse mundo caminhando num deserto em que nós precisamos da Tua graça, Senhor. Deus amado, mas nós queremos louvar o Teu nome, porque nós sabemos que estamos como transitórios e passageiros nesse mundo e que a nossa leve e momentânea tribulação não podem ser comparadas, Pai, com a glória do porvir.
Ajuda, Pai, a cada um de nós a tirar da nossa mochila, do nosso coração, do nosso pensamento, aquilo que tem trazido peso para a nossa alma, que não foi o Senhor quem colocou. Ajuda a gente a reconhecer os padrões pelos quais a gente tem vivido, Pai. A gente tem repetido, a gente tem, ano após ano, andado mancando e com os mesmos vícios, mas, Deus, nós precisamos do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração. Tem misericórdia de nós. E nós entendemos que a vida que o Senhor tem para a gente é uma vida de coragem, de fé, de ânimo no Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos socorra. Reconhecemos, Pai, que somos pecadores e que em nós não há força alguma para mudar a nossa situação. Se não fosse o Senhor, Pai, estaríamos desesperados e definitivamente perdidos. Mas nós louvamos o Senhor que começou a boa obra em cada um de nós, há de concluir, há de completar até o dia do Senhor Jesus. Nós louvamos o Teu nome e nós Te bendizemos, porque o Senhor é o que está conosco na nossa caminhada e o Senhor é o caminho, é a verdade e é a vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A mighty fortress is our God.